Olá, crianças, um bom dia a todos, uma ótima quinta-feira. Que Deus abençoe a cada um. Na aula de hoje, aula de História, o assunto é da página 33, Transformações ocorridas na cidade. Nos dias de hoje, o nível de urbanização dos ambientes aumentou muito em relação aos primeiros tempos da humanidade. Para se ter uma ideia, no nosso país, o índice de pessoas vivendo em cidades ou a taxa de urbanização é de 85%, maior que a média de países europeus, que possuem 75% de urbanização, e até mesmo à frente da média mundial, que é de 52%. Nem sempre esse índice foi tão alto, e nos primeiros municípios sequer havia uma distinção bem definida entre cidade e campo. Então, nós vamos entender como ocorreu as transformações no decorrer do tempo nas cidades. Como surgiram as primeiras cidades. As primeiras cidades, como a organização dos primeiros assentamentos, era baseada majoritariamente na agricultura. As primeiras cidades humanas foram formadas às margens de rios abundantes, pois boas colheitas dependiam da boa irrigação do solo. Então, nós temos aqui a imagem, das primeiras cidades, e a organização dos primeiros assentamentos era baseado na agricultura, porque as primeiras cidades humanas elas foram formadas às margens de rios abundantes, pois boas colheitas dependiam de boa irrigação do solo. A maioria da população da cidade trabalhava na agricultura e criação de animais. Nas primeiras aldeias, que posteriormente evoluíram para cidades, as principais características ainda presentes em nossos dia a dia são o perímetro definido, ou seja, campos agrícolas deixados separados do resto da comunidade ou pastos que a circundavam, moradias permanentes, depósitos para guardar alimentos e objetos, como também os cemitérios. Como se pode perceber, a distinção entre cidade e campo não era bem definida. Por muito tempo, acreditou-se que a região da Mesopotâmia abrigava as primeiras cidades humanas, como Ur, Nippur, Lagash e Uruk. Essas eram as cidades Mesopotâmia, onde abrigavam as primeiras cidades humanas. Cerca de 10.000 anos antes de Cristo. Essas cidades, já naquela época, comportavam um número de habitantes de mais de 1.000 pessoas e eram essencialmente militarizadas para proteger as riquezas geradas pela agricultura. Entretanto, foram descobertos vestígios arqueológicos de outras cidades humanas na pré-história. Então, nós temos aí imagens de algumas outras cidades na pré-história que foram descobertos alguns vestígios, de humanos já nessas cidades. Como exemplo, nós temos Lepensic, na Sérvia, datados de 8.000 anos antes de Cristo, além de cidades na China e na Índia antiga. Então, essas cidades, se acreditavam que nessas regiões da Mesopotâmia, como também na China e na Índia antigas, já existiam as primeiras cidades humanas.
Apesar desses requisitos locais, o número de habitantes não é o suficiente para definir o que é de fato uma cidade. Então, não podemos definir o que realmente é uma cidade pela quantidade e o número de habitantes. Devemos levar em conta que tipo de atividades são desempenhadas nela, principalmente as que diferem da zona rural, em especial a função política. Então, nós temos aqui uma imagem de cidade e campo, né? Nos dias de hoje, a urbanização dos ambientes cresceu bastante em relação aos primeiros tempos da humanidade. Antes, não havia uma distinção bem definida entre cidade e campo. As pessoas não sabiam o que realmente era uma cidade e o que era um campo. Depois da Revolução Industrial, iniciada no final do século XVIII, as cidades se tornaram um centro de produção industrial. A presença de fábricas influenciava o ritmo do crescimento urbano. Então, nós temos a imagem aí da cidade e, diante dessa imagem, né, a função política é a principal causa da função de uma cidade. Lembremos que a palavra política deriva do grego polis, que quer dizer cidade. Então, bem visível aí, né? Política quer dizer cidade. Então, a palavra política deriva do grego polis e quer dizer cidade. A presença de fábricas influenciava o ritmo do crescimento urbano. Quanto mais indústrias numa cidade, mais acelerado o processo de urbanização, né? Esse processo de urbanização ia aumentando, fazendo as cidades crescerem mais ainda. Na segunda metade do século XX, as cidades se tornaram, além de polos industriais, grandes centros de serviços, dentre eles com bancos, empresas de tecnologia, da informação, repartições de saúde e também de educação, entre outros. A cidade tem por característica principal o seu ritmo de vida bastante veloz, né? A velocidade, né, em que as cidades, né, têm o seu crescimento faz com que seja um principal ponto que a diferencia, né? Esse ritmo acelerado, né, as pessoas em movimento o tempo todo, né, faz com que a cidade, né, esse movimento acelerado seja um ponto principal que marca a diferença de uma cidade do campo. Esse ritmo acelerado ajuda a dinamizar as trocas de cultura e provoca mudanças constantes na sociedade. Isso faz com que esse ponto principal, né, diferencie aí, mais uma vez também, a cidade do campo. Atualmente, a industrialização foi um divisor de águas. Com a instalação das fábricas no meio urbano e as atividades econômicas girando cada vez mais em torno da indústria, a cidade começou a ter mais visibilidade que o meio rural. Para se ter ideia, no início do século XX, apenas 15% de toda a população mundial estava nas cidades. Então, como vimos, né, esse movimento acelerado, esse ritmo acelerado ajuda a dinamizar as trocas de cultura e provoca mudanças